Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Os irmãos podem tomar assento e nessa oportunidade de aprendermos mais a palavra do Senhor, né? É com muito temor e amor que eu venho nessa noite agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e ainda vai fazer por cada um de nós. Por essa grande oportunidade, agradecer ao pastor Joel por essa oportunidade e que o nosso Deus possa encontrar guarita nos nossos corações mais uma vez, para que a palavra dele possa ser revelada a nós como ela deve ser. Muito obrigado a todos. E eu gostaria também, nessa oportunidade, externar o meu agradecimento ao pastor Emerson Santos, lá de Washington, né, D.C., que escreveu esse lindo e maravilhoso compêndio da palavra do Senhor para o nosso ensinamento. A palavra do Senhor nos diz aqui, nós vamos estudar Eclesiastes 1. Todos têm um exemplar? Amém? Glória a Deus. E eu também gostaria de agradecer a Deus pela vida do pastor Itamar. Quando eu estava aprendendo, olhando, lendo, estudando a palavra de Deus, me levou tanta, assim, expectativa de ver a sapiência do nosso pastor Itamar em conduzir alguns trechos aqui, acompanhando a leitura bíblica nos desenhos. Por exemplo, na sua capa, na capinha aí, você vai ver que tem aí um labirinto, que fala justamente aquilo que Salomão fazia, ou muitas vezes nós fazíamos, da nossa vida. Procurar uma saída. Mas é uma saída que não se encontra, a saída para o homem, para a vida, não se encontra a saída desse labirinto se não for a presença de Deus, o agir de Deus, a palavra de Deus, o mover de Deus e principalmente a misericórdia de Deus. Então, eu agradeço a Deus também pela instrumentalidade do pastor Itamar. E para nós não perdermos tempo, que as horas não nos esperam, Eclesiastes capítulo 1, verso 12 e a parte A do verso 13, diz assim: Eu, o pregador, fui rei sobre Israel, em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto se sucede debaixo do céu. Olha que o sábio Salomão, naquilo que ele pediu a Deus, ele não pediu a Deus riqueza, patrimônio, fazendas, igual nós vamos ler aqui, mas ele teve o coração humilde de pedir a Deus sabedoria, porque ele estava diante de uma situação muito difícil, com aquele povo rebelde, que precisava sair de um lugar e entrar em outro lugar. Quer dizer, sair de um lugar fora da presença de Deus e entrar para a presença de Deus com louvor e exaltar o nome de Deus. Então, nós vemos aqui o próprio Salomão. E o que me chamou muito esse labirinto aqui, que logo tem na página, é o seguinte, que o sentido da vida não tem saída. Se nós não estivermos pautados na palavra de Deus. É como se fosse um labirinto mesmo. E a gente só encontra saída se tivermos de acordo com a vontade de Deus. E eu recomendo aos irmãos que não perca também Eclesiastes 2, que vai falar, esse aqui que vai falar sobre o sentido da vida. Eclesiastes 2, a próxima lição, vai ser a soberania de Deus e o livre-arbítrio. Olha que vai ser uma continuidade, e eu já incentivo os irmãos, a mim mesmo, não vamos perder. Né? A introdução nos diz assim: Eclesiastes foi escrito por Salomão, filho de Davi,
O livro traz importantes perguntas para a nossa vida. Salomão faz perguntas sobre a existência do homem, buscando encontrar respostas para o sentido do que ele realizou ao longo da sua vida. E não é isso que acontece nas nossas vidas? Muitas vezes, nós vamos atrás de perguntas, de respostas, e não há quem nos responda. Chega um momento que a gente dá vontade, a situação é tão caótica, é tão difícil, que dá vontade de a gente esquecer de tudo, fazer como aquele avestruz que põe a cabeça e fica escondida ali, esperando a resposta. Então, ele não achava a resposta. A palavra Eclesiastes significa pregador, alguém que fala para as pessoas. A buscar pelo sentido da vida é algo que preocupa todo ser humano, pois entender a vida e tudo o que acontece em volta dela é como procurar um tesouro raro bem escondido. A alma do homem busca essa resposta, porém, muitas vezes, ela só traz mais perguntas. Quantas vezes nós, na nossa alma, no nosso íntimo, nós colocamos a nossa cabeça entre os joelhos e vamos perguntar para Deus aonde tem essa resposta. E muitas vezes essa resposta vem só do Criador. Mas aquele que não tem a esperança, não tem Deus, ele vai passar noite sem dormir. Porque essa resposta, ela não vem se nós não estivermos ligados a Deus. E essas respostas, e eu meditando nessa palavra, e eu estava, é como se estivesse procurando, eu comecei a lembrar de algumas crianças, que muitas vezes as crianças, quando ela chega numa fase de idade, 5, 6 anos de idade, ela começa a chegar para o pai e perguntar ao pai ou à mãe, mas por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Por que acontece isso? E o pai e a mãe vão respondendo para a criança, e ele chega num ponto que ele fica sem saída, porque ele não se preparou para aquelas perguntas antes do casamento, para como criar os filhos, aí ele fica sem saída. E maestro Flávio, imediatamente o que ele faz? Meu filho, vamos andar de bicicleta, vamos ali chupar um sorvete, vamos comprar um picolé. Ele arruma uma saída para cortar aquelas perguntas daquela criança. E muitas vezes isso acontece no nosso íntimo também com Deus. Muitas vezes a gente busca, não consegue encontrar as respostas que nós queremos, porque às vezes nós ainda não alcançamos a maturidade que leva aos pés do Senhor com mais gratidão, com mais amor e mais carinho. Nós só queremos uma bênção do Senhor, mas o Senhor da bênção muitas vezes nós não queremos. Entendendo, o pregador nos alerta sobre viver tentando preencher esse vazio com outras coisas e esquecer-se do nosso Criador. Segundo Salomão, viver dessa forma é o maior de todas as vaidades. Por isso que ele fala das vaidades, né? Vaidades está escrito nesse pequeno livro de 12 capítulos, está escrito 37 vezes vaidades. Debaixo do céu está escrito 29 vezes debaixo do céu. Qual é os ensinamentos que nós temos para a nossa vida, né, desse livro? Entendendo o livro, Eclesiastes 1:3. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Que trabalho tem? E quando a gente começa a ler esse livro de Eclesiastes, a gente começa logo perguntando, que trabalho temos? Mas nós sabemos que o homem, ele anda nessa busca e nunca preenche aquele vazio que tem dentro dele. Eclesiastes pode ser de difícil de entender, porque fala sobre muitos assuntos, experiências que o mundo preza, mas Deus condena. Então, precisamos olhar para o livro pela ótica de Salomão. Primeiro, ele fala sobre a vida na ótica humana,
Salomão faz uma análise da vida embaixo do sol, sem Deus, né? Ele faz essa análise debaixo do sol, sem Deus. Qual será o propósito do homem durante toda a sua vida? Que vantagem há nessa vida? Será que ela tem algum sentido? É isso que nós vamos estar aprendendo com esse livro de Salomão. A expectativa de achar algum sentido nas várias atividades humanas traz vazio descrito como rebel. Não sei se a pronúncia é essa mesmo, rebel. Que seria vaidade. Esse rebel, na realidade, no original, no hebraico, ele significa um vácuo, um vazio, né? Um lugar oco, como se a palavra mais que o brasileiro conhece, mas isso está oco, né? Você pega esse pau, isso é um pau oco. E assim é a nossa vida, né? E, rapaz, muitas vezes você já ouviu um ditado, e, rapaz, você é como um pau oco, né? Quer dizer, você não tem nada. Então, essa palavra no original significa isso. Vaidade para nós é futilidade, absurdo, passageiro, como uma neblina, um vapor, né, que ela vem e vai logo. É importante levarmos em conta que Salomão escreve 3 livros, Cantares na sua juventude, Provérbios, já um homem maduro, e Experimentado, Eclesiástico. Nós vemos aqui que essa fase, essa pergunta, esse vazio que Salomão quis se dispor e expôs nesse livro, é isso que passa muitas vezes comigo e com nós. Porque o homem sabemos que Salomão assumiu o reinado com quantos anos? 19 anos de idade. Ele reinou em Israel 40 anos. E eu fiquei meditando como que um homem sábio, inteligente, como Salomão, possuidor de tantas as coisas, viveu 59 anos? Muito pouco, né? Mas Deus estava no controle de tudo. Agora, será que ele passou a maioria da parte desse tempo de vida dele na presença de Deus ou fora da presença de Deus? Porque o Senhor prolonga os nossos dias de vida na face da terra. A nossa vida está na mão do Senhor, né? Então, Salomão, na sua juventude, no auge da juventude dele, como nós passamos, nós queremos fazer coisas que os nossos pais vão nos aconselhar e falar assim, meu pai está ultrapassado, minha mãe está ultrapassada. Muitas vezes acontece isso em muitas famílias. Quer dizer, aí quando nós chegamos numa meia-idade, numa maturidade, nós começamos a rever os conceitos da nossa vida passada. É isso que Salomão está explicando no livro dele. E aí nós vamos rever os nossos conceitos, nós vamos ver que aquilo que nós fizemos, aquilo se tornou uma coisa fútil, inútil. Por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa atitude? Por que eu não fui por esse caminho? Por que eu não entrei por esse caminho? E eu lembro, abrindo um parênteses aqui, logo fecho ele, eu me lembro que quando eu tinha meus 12 anos de idade, jogando futebol na porta de casa, um amigo meu, ele era da Igreja Batista, ele virou para mim e falou assim, Roberto, vai ter um trabalho dos jovens na igreja e eu gostaria de te levar. Eu falei assim, mas eu? Eu falei assim, Ah, tá bom. Mas aí eu pensei imediatamente, porque eu, muito humilde, família bem humilde, eu vou participar com eles ali, mas são todos lá naquele lugar, são todo mundo bem vestido, calçam muito bem e tudo. Aquilo fechou o meu coração. Mas eu falei, dentro de mim, eu falei assim, se o meu amigo me falar mais uma vez, eu vou de qualquer forma. Mas o meu amigo não falou. E isso serviu de aprendizagem para mim, para o meu coração. Eu nunca falo menos do que 2 ou 3 vezes. Não falo mais para não enfadar. Num convite. Meu irmão, vamos. E já começo a quebrar essa barreira que muitos têm. São todo mundo bem vestido, de terno e tal. Eu falo assim, meu irmão, lá nós somos todos um só.
todos um só. Nós somos filhos de Deus, nós vamos louvar a Deus, nós vamos engrandecer o nome de Deus, nós somos todos um. Mas isso serviu de lição para mim, mesmo na minha juventude. Agora, depois de 30 e quase 40 anos de idade, que eu fui aceitar esse Jesus. Já fazem 30 anos, 31 anos. Mas eu sei que tudo tem um propósito debaixo do sol. Há tempo para todas as coisas. Mas eu passei por isso. Quem sabe tem você aqui dentro que passou também por isso. Vamos em frente. Salomão foi rei, e como rei ele teve acesso... Aí eu fechei o parênteses, né? Já abri e já fechei. Salomão foi rei, e como rei ele teve acesso a muito mais informações que qualquer outra pessoa comum. Além disso, ele teve acesso a sábios, não só de Israel, como também de outros países. Então, se existe alguém com capacidade e entendimento para a resposta a vocês sobre esse assunto, esse homem era Salomão. Ele tinha todos os recursos possíveis para realizar esta tarefa. Como eu já disse, ele pediu toda, lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 12, ele pediu sabedoria a Deus e Deus deu ele. Ele não era arrogante e nem dono da verdade, tinha mais capacidade humana que todos os outros, pois pedira a Deus sabedoria e longe de se apegar a isso, analisa, eu apliquei o meu coração a buscar entendimento. Salomão nos deixa um ensino de que quanto mais conhecemos, mais devemos ter consciência de que conhecemos pouco. Não devemos nos exaltar em nada na obra de Deus, mas somente exaltarmos a Deus. E como se fala aqui, e eu apliquei o meu coração a buscar entendimento. De toda a sabedoria que Deus deu para ele, ele ainda colocou o coração dele em aplicar conhecimento. Conhecimento é sabedoria está à parte. Agora, isso serve de lição para nós. Como que nós muitas vezes pedimos a Deus determinada coisa, determinada situação para sairmos dela, mas nós não agimos. Pedimos sabedoria a Deus, e quantas vezes a gente pede sabedoria, mas sabedoria para quê? Eu vou usar aqui, eu vou buscar conhecimento, que eu vou achar. E isso é uma realidade, né? João 5, 31, 32. Se eu testifico, Salomão falou que ele não colocou aí aquilo como... Ele não se envaideceu com aquilo, né? Ele não foi arrogante com a sabedoria que Deus deu para ele. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o seu testemunho, que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Nós vemos como Jesus estava ensinando ele ser humilde, né, nessa questão. Eclesiastes 1, parte 13. Apliquei o meu coração a esquadriar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. E essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela se exercitar. E eu estava meditando nessa passagem. Deus deu essa enfadonha ocupação para que nós viéssemos nela meditar. Agora nós só conseguimos descobrir a finalidade, o assunto, aquilo que realmente está nessa descoberta, se nós estivermos buscando primeiramente a Deus, para adquirirmos conhecimento naquilo que Ele colocou diante de nós. Por exemplo, eu quando tenho a oportunidade de ir à praia e sentar lá e ficar olhando aquele mar lindo, aquele mar que só Deus mesmo pode fazer, a primeira coisa que eu faço a primeira coisa que vem na mente que eu olho, eu falo assim, a grandeza de Deus neste lugar.
Eu olho, pego na areia e falo assim, mas como que Deus é maravilhoso. Olha que Deus comparou que a geração de Abraão seria como essa aí. E como é grande essa geração que Deus tem escolhido. Quando eu subi naquele Monte Serrat, lá na Espanha, tem um monte lá chamado Monte Serrat, eu acho que os irmãos já tiveram a oportunidade de ir lá. Naquele monte, quando eu estava subindo e os guias todos foram cancelados, os turistas todos foram cancelados, e ficou só um guia lá e eu e minha esposa. E a gente subindo lá e a gente contemplando, que maravilha, e está subindo. E essa pessoa, Marcos, o nome dele, um italiano que vivia em Barcelona, ele não aguentou, falou assim, eu não posso conversar com passageiro nenhum e tudo, mas eu vejo vocês engrandecendo esse Deus, falando dessas maravilhas, dessas coisas tão incríveis que há aqui. Aí eu falei assim, vocês me permitem conversar? Perfeitamente, nós estamos aqui para conversar, é bom você interar com a gente, que você vai mostrando. Ele falou assim, daquele lado da montanha, tem eles acharam ali, e acharam um fóssil de um peixe, e é impossível um peixe parar naquele lugar. Aonde o Espírito Santo nos dá a capacidade de falar do amor, da presença de Deus, e mostrar para ele um dilúvio, mostrar para ele que é ali. E eu comecei daquilo, aquele homem ficou encantado, e eu e minha esposa começamos a pregar, e ela fala um pouquinho mais que eu, e ela começou a falar e a pregar, e nós fizemos a confusão. Conclusão, aquele rapaz, ele ouviu falar de Jesus, ele tinha 5 anos de idade, estava na igreja. Saiu da igreja, já estava velho, passou por várias experiências, estava decepcionado com Deus. Aquele dia, pela misericórdia de Deus, ele falou que foi o melhor dia da vida dele, que ele já tinha voltado para o Senhor Deus, e reconhecendo realmente que as maravilhas de Deus, são aquilo mesmo, são essas coisas. Por isso nós devemos entender o que Deus tem para a nossa vida. Esse vago entendimento, essas coisas vagas não são vagas. Salomão fala que essas coisas vãs foram dadas para que o homem se ocupasse nela, mas o homem tem que ocupar dentro do Espírito Santo, fazer com que ele rege a nossa vida, para que essas coisas vãs deste mundo, que aos olhos dos homens não conseguem enxergar a presença de Deus, a igreja do Senhor consiga enxergar isso tudo e ainda trazer almas para o pé do Senhor Jesus e glorificar o nome dele para todo sempre. Glória a Jesus Cristo, glória a Jesus. Oh, aleluia. Na página 5 aqui, irmãos, Salomão chega à conclusão que o conhecimento e a sabedoria humana não preenche o vazio da alma, mesmo que ele seja o homem mais sábio da terra. Eu vou morrer e se esquecendo como qualquer outro homem sem sabedoria alguma. Mesmo que eu seja o homem mais sábio da terra, eu vou morrer e ser esquecido como qualquer outro sem sabedoria alguma. Olha como Salomão compara, depois que ele chega nesse livro de Eclesiastes, que ele está na sua idade mais avançada, a idade de experiência, como a minha e muitos irmãos aqui, né? Uma experiência que, se nós formos escrever, dá um livro que serve como estudo de experiência para outrem, né? Então ele chega que ele vai morrer e tudo aquilo vai ser esquecido. Mas aqueles que são guiados segundo o Espírito, ele vai ser lembrado eternamente pelo nosso Deus. Aleluia. Salomão detalha isso no capítulo 2, sendo que primeiro diz, vou buscar sentido para a vida na alegria. Ele vai buscar sentido na vida para a alegria. Poderia o pregador encontrar alegria? A partir de agora, Salomão nos leva a um paradoxo que é uma das maiores armas de Satanás contra o crente, os conceitos mundanos de alegria. Os conceitos mundanos de alegria. Ele prova os prazeres da vida sem Deus
começando pela bebida. Isso é um dos conceitos do mundo, é esse. Eu vou me alegrar, hoje é sexta-feira, hoje é sábado, eu vou me aproveitar de tudo para ver se eu... Aí ele vem aqui. Os banquetes variados, as melhores músicas, as melhores bebidas. Salomão tinha isso tudo, né? Então, Satanás ele quer colocar na cabeça de muitos no mundo que não conhecem a Deus, que essas realizações vão ser preenchidas com alegria. Alegria falsa. Alegria verdadeira é que está escrito no Salmo 32, verso 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos os justos, e cantai alegremente a todos vós que sois reto de coração. Essa é a alegria verdadeira. É o justo, é o reto, é aquele que serve ao Senhor. Realizações pessoais. Eclesiastes 2, 4, 6, está na página 5. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Quem sabe eu não consiga encontrar paz nas realizações, no enriquecimento. Afinal, o homem vale o que tem. Salomão logo começa uma etapa onde a vida lhe oferece o melhor em termos de estrutura e beleza que o mundo lhe poderia oferecer. As obras magníficas, constrói casa, aumenta seu patrimônio pessoal, plantar jardim, horta, árvores, criar um sistema irrigatório, né? Mas o principal de tudo é temer o Senhor, né? Provérbios 9, 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência dos santos a prudência. Esse é o princípio da sabedoria. Só que isso também no final, página 6, só que isso também o final não preenchia o vazio da alma. Então, já que o imobiliário, a agricultura não preencheu, é muito trabalho, quem sabe se eu só desfrutar de tudo que fiz, eu não encontre paz? Eclesiastes 2,7. Adquiri servos, servas, e tive servos nascidos em casa, também tive grande possessão de vacas, ovelhas, mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Né? Quer dizer, ele construiu tanta coisa, possuiu cavalos. Agora Salomão descobre que o mesmo que tivesse muitos servos, servas, para cuidar de tudo, e só desfrutasse, isso não mudava nada. Portanto, ele investe em pecuária, possuindo vacas, ovelhas, pois cavalos ele já possuía, e muito mesmo contra a vontade de Deus. Olha que Salomão ele tinha 40 mil estrebarias, 12 mil cavalos, naquela época. 40 mil estrebarias, 12 mil cavalos. E os cavalos eram cavalos bons, e segundo a história, fala que Salomão andava buscar os cavalos aonde? No Egito. Aonde Deus, em Deuteronômio, Deus fala aqui assim, em Deuteronômio, Deus fala aqui em Deuteronômio, que ele fala assim, não buscais, não vou... Deuteronômio 17, 16. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar ao povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltarei por este caminho. E Salomão fez justamente isso. Salomão fez justamente isso. Pôs o servo para buscar cavalo no Egito, das melhores raças.
E Deus já tinha determinado que não. Tudo que ele estava fazendo contra o parecer de Deus, o aval de Deus. O aval de Deus. Viver desregradamente, loucamente, como filho pródigo. Eclesiastes 2,10, está na página 7, Eclesiastes 2,7. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Olha a conclusão que Salomão chegou. Porque ele fez naquele aproveito dele todo, ele fez já um homem de meia-idade, saindo da juventude para a meia-idade, ele conseguiu várias coisas, mas ele conseguiu aquilo sem orientação de Deus. Para que proveito ele teve aquilo? É isso que ele faz a pergunta dentro dele. Porque quando nós adquirimos o nosso bem, adquirimos a nossa casa, adquirimos o que nós devemos de adquirir na orientação de Deus, no aval de Deus, aquilo nós sabemos que Deus vai honrar. E você nunca vai colocar o seu coração naquilo. O seu coração está em agradecer a Deus. Nós estamos, amanhã é o dia de Thanksgiving, dia de agradecer a Deus, mas não vamos agradecer a Deus só de boca para fora, vamos agradecer de realmente que o nosso coração, Deus, Agur, aquele sábio de Israel, mesma faixa do tempo de Salomão, ele escreve lá no Provérbios 30, né? Que o Provérbios não é todo de Salomão, Agur escreve lá, ele fala assim, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada. Deus te dá o pão, Deus nos dá o pão, nos dá a moradia, nos dá a vestimenta, nos dá o calçado, nos dá o alimento todo dia. Como que Deus é maravilhoso? Agora, vamos buscar como fazer como Agur falou aqui, esse sábio. O salmista, ele já fala assim também, fala assim, Salmo 37, 25, ele diz assim, eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi desamparado um justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. A Bíblia fala de justiça, temor a Deus, da palavra de Deus, do amor a Deus e agradecimento a Deus. Vamos correr aqui, 40, meu Deus. Eclesiastes 1,14. Todas as obras que se fazem debaixo do sol, página 8, que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Sem Deus, o nosso arquiteto, o nosso direcionador, aquele que nos orienta em tudo, tudo que a gente for fazer sem a orientação dele, aquilo tem muitos que falam assim, eu estou num quebra-cabeça, eu estou num labirinto, pastor Itamar, que eu não consigo sair dele. A gente ouve muito isso, pastor Joel. Demais da conta. Aí, o que o Espírito Santo fala com a gente, pastor Silvio? Fala assim, prega minha palavra. Mostra para ele, mostra para ela. É aí que a gente tem o privilégio, isso é privilégio de falar do amor de Deus. Não é favor que a gente está fazendo para Deus, não. Isso é privilégio. Essa ida no Brasil agora, Deus nos deu uma oportunidade de
eu visitar um amigo que tem uns 30 anos que eu não o via, e eu falei com a minha esposa, vou lá na casa dele. Aí cheguei, bati, chamei, ele custou vir, abriu, e eu entrei lá e começamos a falar da grandeza, rever. Primeiro você começa a revendo como a gente tem que ser um evangelista segundo a orientação do Espírito Santo, né? Rever aquele tempo e tal, abraço, família, tudo, e aí entra na palavra de Deus. E ele falou assim, conversando e pregando para ele, ele falou assim, minha esposa falou assim, por que você não toma a decisão de aceitar Jesus hoje? Ele falou assim, ô Cleonice, ele me fala Beto. Ô Beto, é intimidade de criança, né? Ô Beto, eu não estou preparado. Eu falo assim, ninguém está preparado para aceitar Jesus. A hora é agora. Ele falou assim, é agora? Então eu quero confessar Jesus. E confessou Jesus. Então esse é o trabalho que Deus nos coloca na mão, e para nós esquadrinharmos o que tem, é com a presença do Espírito Santo. É só com a orientação de Deus. Conclusão. A conclusão aqui ela é quase maior do que a lição toda. A conclusão que ele chega é que mesmo existindo coisas na vida que todos os prazeres, riqueza, sabedoria humana possam dar jeito, ainda existe um vazio na alma do homem que nada pode preencher. Só Deus preenche. Não tem nada neste mundo que possa preencher o vazio da alma. Se não preencheu o vazio da alma de Salomão, que tinha todas as posses, parece que o homem agora que pode chegar a ter o que Salomão teve, 1 trilhão, pode ser o Elon Musk. Elon Musk. Então, pode ser ele que pode galgar esse privilégio. Mas aonde está Deus dentro dessas riquezas? Fica uma interrogação. Página 9. Aquilo que falta não pode ser calculado. Por exemplo, Salomão está dizendo o seguinte, todos os dias que você não leu a Bíblia, está perdido. Todos os dias que você não orou, estão perdidos. Todas as oportunidades que você teve de falar de Jesus e não o fez, já se perderam. Nós não devemos perder a oportunidade de falar com o nosso Senhor Jesus. Eu tive no Seabra, na segunda-feira, e encontrei um rapaz lá assim, eu procurando a coisa, e eu olhei, eu vi uma camisa, uma jaqueta vestida, estava um pouco, na parte da manhã, estava um pouco frio, e ele estava com a jaqueta do time do Vasco. Eu falei assim, o Vascão está aí, né? Início de conversa, né, irmãos? Conclusão. Convidei a Friends Forever, através, né, do início de conversa. Aí, prometeu, vou lá no Friends Forever, vou estar lá, e se interessou muito e eu, sinceramente, eu não sei se veio, que eu não vi, olhei, mas não vi aqui na recepção também, eu fiquei esperando ali, mas não apareceu. Mas tem o telefone dele, ele já tem o meu telefone, e vamos continuar o contato, né? Então, tudo é oportunidade que Deus nos dá, oportunidade de falar de Jesus. Não devemos deixar passar. Todos os cultos que você perdeu, não tem mais volta. É como se uma água passasse debaixo de uma ponte e você querer esperar ela do outro lado de novo. Não, aquela já passou, não vai voltar mais. Todas as vezes que você não disse a seus pais, olha como isso é importante. Todas as vezes que você não diz, nós não dissemos aos nossos pais,
pai, eu te amo, isso já ficou para trás. Todas as vezes que você não falou à sua esposa e aos seus filhos, eu te amo, já perderam, já passou, né? Aquilo que falta não se pode ser calculado. Essas oportunidades são passageiras. Eu fui criado numa família que meu pai era meio machão, né? Ó, que tem. É desse tempo antigo ainda, né? Nós já somos de uma lá mais moderna, né, pastor Alci? Em relação, né? Então, se eu chegasse para dar um beijo no meu pai, ouvisse alguém dando, se eu chegasse, ele ia perigoso me dar um tapa. Sinceramente. De tão assim, lá no Goiás, lá no... aonde que é? Mato Grosso é desse jeito. Porque na minha época era mais ou menos assim. Então, era difícil. Mas hoje, depois de muitos anos, depois de eu aceitar a Jesus, eu quebrei esse preconceito. E cheguei perto do meu pai, e ele estava assim, eu conversando com ele com as duas mãos assim dentro do bolso, e às vezes, quando ele tirava a outra mão, ele ficava rodando a chave do carro assim o tempo todo. Aí eu, pai e tal, e eu fui lá e dei um abraço nele, dei um beijo nele, né? Mas meu pai mudou de cor, ficou vermelho e ficou estático assim, ó. Gente, se nós temos a oportunidade de fazermos isso, vamos fazer, vamos quebrar preconceito. Deus nos deu um espírito não de covardia, mas um espírito de fortaleza. Glória a Deus. Na página 10 diz assim, alguns conselhos que aprendemos ao longo de nossas vidas. Olha, alguns conselhos que aprendemos ao longo da... Eclesiastes 5, de 1 a 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrar. Alguns conselhos que aprendemos ao longo da nossa vida. Eclesiastes 5, 1. Está até escrito aqui na minha Bíblia, aqui, ó. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabe quem fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas tuas palavras, e porque de muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeste algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pague-o, melhor que se não vote, do que votes e não pagues. Aqui, como eu disse, que o pastor Itamar ele tem uma mente brilhosa, de Espírito Santo, ele colocou aqui um rolo do pergaminho da palavra de Deus, que está aqui pegando fogo aqui assim, ó. A palavra de Deus é um fogo consumidor. A palavra de Deus, ela é fogo consumidor, ela consome, ela queima toda a nossa maldade, todo o nosso pecado, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que vai desviar da presença dEle, o Espírito Santo já nos avisa e desaprova e vai colocando por terra tudo aquilo que não presta. Por isso que a palavra de Deus ela é um fogo consumidor. Né? Ela consome tudo aquilo que não presta. Na página 11, já para o final, uma reflexão de Salomão, né? Ele está lá em Eclesiastes 12, 1 a 14. Lembra, depois de todo, aí ele vem um conselho e pega esse conceito dele e diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Olha, ele já está lembrando daquilo que ele não lembrou.
Ele já está dando um conselho aí. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. O que ele fez no dia da mocidade dele, quando ele escreveu Cantares? Tem hora que até para você ler Cantares para um jovem, para um adolescente, fica até meio constrangido. Ele vai começar a te fazer pergunta que, se você não estiver na orientação de Deus, você vai... Opa! É assim que eu penso. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento, antes que se escureça o sol e a luz, e a lua, as estrelas, e se torne a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e se cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e toda a voz do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai, e a sua casa é eterna, e os pranteadores andarão rodeando pelas praças, e antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. E isso é uma realidade que quando o irmão pediu oração para a irmã dele, que já está num estado terminal, e ali já fica aquela expectativa. É isso que Salomão fala aqui, que nas praças já estão aqueles lá esperando só passar o funeral, ou falar assim, já faleceu, para eles pegarem e fazer o velório fúnebre. A hora que acontece isso aí, a conclusão já foi determinado, o pó vai voltar ao pó, e o espírito volte a Deus. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios, procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a gratidão, palavras de vaidades. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como prego bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram todas pelo único pastor. E, demais disso, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e muito estudo, enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal, que Deus vai trazer juízo a todo homem, que seja bom, que seja mal, vai haver um juízo, vai haver uma expectativa. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, e os irmãos continuam orando por nós, em nome de Jesus. E tenham um Happy Thanksgiving.